E essa polêmica a respeito do credenciamento para CCXP, hein? Eu sou André Azenha e neste canal refletimos, celebramos, debatemos, conversamos a respeito de histórias do cinema e da TV e às vezes da cultura pop, como é o caso desse vídeo. Bom, quem gosta de cultura nerd, geek, e aqui as palavras nerd e geek entram no mesmo conjunto, no mesmo público, no mesmo tipo de pessoas, deve ter acompanhado recentemente a polêmica de blogueiros e representantes de sites reclamando de não conseguirem credenciamento para a CCXP desse ano. Né? É uma relação que requer equilíbrio tanto da parte de quem quer cobrir um grande evento, como de quem está divulgando, assessor de imprensa, do produtor. E eu quis trazer esse diálogo aqui para o canal porque eu já estive dos dois lados e às vezes me vejo dos dois lados. Eu trabalho com assessoria de imprensa há 15 anos, produzo o Festival de Cinema, o Santos Film Fest, eventos geek, faço assessoria para um cinema aqui de Santos e também já cobri eventos para sites, muitos shows de rock e tal, né? E para falar sobre o credenciamento, eu queria remeter ao início de carreira. Quando eu comecei, como muita gente deve fazer, eu escrevia de graça para sites, blogs, de música, principalmente. Depois eu fui para a área de cinema, que é a minha paixão. E foi natural, eu escrevia de graça, estava formado, né? Aquela coisa de que se você quer arrumar um emprego, você precisa ter experiência, mas como você vai conseguir experiência para conseguir o primeiro emprego? Então eu escrevia de graça e conseguia credenciamento, porque eu escrevia alguns sites que tinham um certo apelo, um certo público, né? Então eu consegui cobrir show dos Oasis, dos Rolling Stones, vários shows nacionais, muitas coisas no Sesc também, né? Mas eu sabia o meu lugar de iniciante e tratava todo mundo com muito respeito. E quando eu recebi um não, eu entendia, pô, eu era um cara começando e tal. O mesmo quando eu criei o site Cinezen Cultural em 2009 para publicar minhas críticas de cinema, muitas vezes eu me via pagando ingressos para poder assistir aos filmes, porque eu não tinha grana para ir para uma cabine de imprensa em São Paulo. Também era normal que os cinemas não quisessem fazer parceria com o site que estava começando. E aí, com o tempo, as pessoas percebendo o trabalho sério que nós fazíamos, e aí com vários colaboradores que foram surgindo, da mesma maneira que eu colaborava com outros sites, pessoas procuravam o Cinezen para poder publicar seus textos. Aí sim fomos entrando nos mailings das assessorias de imprensa e recebendo mais convites para as cabines, para os festivais. Faz parte do amadurecimento profissional. Pelo menos foi a minha formação. E só que essa relação foi se transformando. Hoje quem cobra um evento não é só o cara que veio do jornalismo, né? Ou que se tornou jornalista na prática, mesmo sem ter feito uma faculdade, já que o diploma não é o primordial para exercer a profissão. Né? Surgiram os influenciadores, então as pessoas que têm perfis no Instagram, no Facebook, canais do YouTube, TikTok mais recentemente, e aumentou muito o número de procura para cobrir eventos, principalmente eventos que tenham atrações populares, como é o caso da CXP, que é um evento privado, vale lembrar. E aí eu trago também algumas experiências minhas enquanto produtor cultural. Com o Santos Film Fest, por exemplo, em 2019, nós abrimos o festival com Turma da Mônica Laços, filme dirigido pelo Daniel Rezende, um cara que já tinha sido indicado ao Oscar pela montagem do Cidade de Deus. E nós conseguimos fechar com a Paris Filmes as presenças dele, do Kevin Vecchiato, que fazia o Cebolinha, da Laura Hazel, que fazia a Magali, da Júlia Benite, que fazia a Mônica, e do Gabriel Moreira, que fazia o Cascão. E quando divulgamos, isso foi um estrondo, e aí pessoas que nunca tinham ido numa pré-estreia do cinema com a nossa assessoria, que não cobriam necessariamente cinema ou cultura pop, e eu tô falando de um festival de cinema, não é nem um festival de cultura geek ou nerd, pediram credenciamento, e nisso, assim, a gente tinha que abrir para o público, tinha a parte dos parceiros, o que é normal, né? Você abrir, reservar ali 10% do espaço que você tem para parceiros, patrocinadores, apoiadores, enfim, pessoas que você acha interessante estarem participando do que você está realizando. E aí surgiu gente que a gente não tinha nem ideia, assim, pedindo para poder ir, e a gente não conseguia atender, porque era um espaço, uma sala com 400 e poucos lugares, né, num cinema de rua,
que não tinha um espaço propriamente para imprensa, a gente não conseguia replicar o filme em outra sala, esgotou muito rápido. E aí eu trago o exemplo de uma blogueira que colaborava com um site de cultura geek voltado ao público feminino, que veio pedir através de uma outra blogueira para poder participar, e nós explicamos, né, porque o nosso foco era divulgar o festival de cinema, que era um festival de cinema e que a gente estava priorizando pessoas que fossem cobrir todo o festival ou veículos que já cobriam as edições anteriores, né? Gratidão é algo importante também, né? Quem te deu espaço, abriu portas, quando você está começando não tem quase nada, e depois que você cresce você precisa lembrar dessas pessoas, né? Eu acho que isso é uma qualidade. E aí eu falei, não, tudo bem, você pode, mas é assim, assim, assim. E essa pessoa foi na abertura, levou a filha, né? E tinham centenas de famílias lá com os filhos pequenos para ver a Turma da Mônica. Ela entrou numa sala que a gente reservou ali para imprensa, para autoridades, que tava o elenco, botou a filha lá para tirar foto. Ela no dia seguinte me mandou um link desse site que basicamente era o press release, que é o texto de divulgação do evento, com o tempo passado. Então vai acontecer, ela botava aconteceu, mas praticamente deu Ctrl+C, Ctrl+V no release. E mandou o link e deu uma desculpa, ó, não vou poder mais cobrir o festival, muito obrigado. Quer dizer, ela até queima o filme de um site que a priori defende uma causa justa, que é a presença, a participação das mulheres no universo geek. E é outra conversa que a gente tem outro vídeo, que é pessoas que fazem uso de pautas importantes, necessárias, mas que não tem ética, né? A pessoa se dizer de direita ou de esquerda, ou que defende um tema importante para o desenvolvimento da sociedade, do mundo mais democrático, inclusive, não quer dizer que ela tenha caráter, tenha ética ou cumpra o combinado, né? E ela não voltou mais. É óbvio que nunca mais foi chamada para ir numa pré-estreia que nós organizamos ou para o festival, né? E ainda prejudica a imagem do veículo, que ela nem é proprietária, ela colabora. Então, mudou muito o perfil de quem cobra um evento. E aí você tem, lógico, como você tem jornalistas duvidosos e profissionais corretos nessa área, no âmbito dos influenciadores a mesma coisa, das assessorias de imprensa a mesma coisa. Só que para um festival, por exemplo, ou para um evento que tem CCXP, é importante que a divulgação fale do evento. E às vezes, que nem nessa época que foi a Turma da Mônica, ou às vezes um evento que nem a gente vai fazer em junho do ano que vem, a gente vai abrir com um ator importante e tal. Às vezes um órgão de imprensa te procura para ter o contato daquele artista para outras pautas, não para cobrir o projeto que você está divulgando. Então, se ele quer o artista para outra pauta, para falar só da vida do artista, o certo é esse profissional procurar a assessoria do artista, não cortar o caminho pela assessoria de um festival. Então, tudo isso nós vamos aprendendo na prática, conversando, dialogando, e é preciso, que nem dizia o Mr. Miyagi em Karate Kid, ter equilíbrio, né? Porque eu aprendi que, enquanto assessor de imprensa, temos que tratar todo mundo igual, exceto quando um projeto que você está divulgando tem um media partner, um parceiro de mídia, alguma TV que te dá uma contrapartida super legal, que nem chamadinhas nos intervalos sem custo para tua produção. Porque lá no futuro, o cara que está começando pode ir para um órgão mais importante, e você que está começando pode ter um pico, uma explosão de seguidores, e ele pode se lembrar de ti como alguém que abriu portas para ele, ou como alguém que não fez mais do que obrigação, e se você o tratou mal ou não atendeu da maneira correta, ele não vai também procurar ser legal contigo. Isso acontece do modo contrário também. Outro exemplo que eu trago é de um cara que escreve sobre cinema aqui da região. Toda vez que tinha uma pré-estreia paga no cinema que eu faço assessoria, ia lá tipo com um gatinho do Shrek, ficava ali e tal, porque ele comprava as entradas, né? Que nem eu falei, tá começando, você compra a entrada para escrever do filme, depois você cresce e consegue ter acesso às cabines. E eu ficava até meio assim, sensibilizado, e liberava para ele entrar. Até que um dia ele fez um post detonando o cinema, que só tinha sessão dublada, sem ao menos perguntar à assessoria do cinema, que é de praxe no dia a dia da imprensa, de quem lida com comunicação, o porquê. E aí eu liguei para ele e falei, cara, você nem procurou a gente, tá, mas eu tô no meu direito. Falei, não, obviamente você está no seu direito, mas conversar não custa nada. Da mesma forma que nós estávamos no nosso direito de não liberar mais sessão de graça para ele no cinema. E aí ele fez um post dizendo que o cinema tinha rompido a parceria com ele, sendo que nunca houve uma parceria
documentado, um contrato, era mais uma coisa a gente querer ajudar. E nas entrevistas aqui na região, para alunos de faculdade que ele dava, ele com uma maneira arrogante dizia que não, meu site tem 95% de acesso de pessoas que não são de Santos. Para o cinema, no caso, uma pré-estreia, uma ação, é diferente de uma cabine de imprensa que um distribuidor faz em São Paulo, que é para os críticos e jornalistas darem opinião sobre o filme. O cinema regional, ele faz um evento para fazer o boca a boca do filme, para quem está cobrindo fala do cinema também, divulgar a imagem do cinema, né? Não só o filme em si. E aí ele dizia, argumentava, mas eu vejo o filme junto com o pedreiro. Bom, eu não sei se tinha pedreiro no nosso mailing de convidados, mas essa postura arrogante, né, era tão hipócrita e falsa assim, porque ele não tinha condições de ir para a cabine. Ele tem 95% de leitores fora de Santos, porque ele não vai cobrir as cabines de São Paulo, porque ele não conseguia monetizar com o site. Então era um site pouco visto, ele precisava do cinema, não soube ter postura, né? E acabou não indo, sendo mais convidado. Ele continua quando vai, paga o ingresso normal, né? Ou às vezes que ele consegue, ele vai para a cabine de imprensa. Mas o que eu quero passar para vocês é esse entendimento da relação que é, né, da linha tênue, que você tem que saber onde ir, onde não ir. O cara que está cobrindo está no direito dele de comunicar, mas ao mesmo tempo que está divulgando o evento está no direito de impor limites ou não, né? E aí tem um influencer que só vai no teu evento, vai querer tirar foto com o famoso, nem vai falar do evento. Quer dizer, vai se aproveitar de um projeto para ganhar seguidores, monetizar, e aí o influencer é um commodity, o perfil dele é um commodity, é diferente do órgão de imprensa tradicional, que a obrigação, a função, a essência dele é informar, né? Até porque muitas TVs e rádios, todas, no caso, exceto as rádios web, tem concessão pública, então tá lá, na essência tem que informar, comunicar, né? Se vai comunicar ou não um evento pago aí é outra coisa, porque envolve patrocínio, a parte de marketing das emissoras e tal, mas um evento que é nesse XP, por exemplo, se pauta por si só, tamanha relevância que ela tem. E aí eu trago esses exemplos que eu trouxe das pré-estreias do nosso cinema com esse cara. E do festival, e aí multiplica isso por 1000, o que a CCXP não deve receber de pedido de credenciamento num espaço fechado, que cabem tantas mil pessoas. Se credenciar 5.000, quantos ingressos vão ter que deixar de vender? A mesma coisa para a sessão que a gente faz na abertura do festival, né? Apesar de ser gratuito, quantas pessoas do público vão deixar de ir para eu dar espaço? E outra coisa também que eu queria trazer em relação à postura desse crítico que eu falei é a questão de arrogância. A gente está começando, ou já é experiente, eu já lidei com críticos conhecidos, com artistas e tal. A maneira como você lida, a educação, a postura, o limite que você tem que saber que você tem que ir ou não na relação com os profissionais, faz total diferença na carreira que você está desenvolvendo. Seja influencer, jornalista, assessor de imprensa, produtor cultural. E aí eu queria dizer que eu entendo a CCXP, eu não estou aqui não é espaço para defender poderosos, monopólios, pessoas que detêm poder e muita influência, né? E a CCXP conseguiu isso, é o grande evento de cultura geek do Brasil, da América Latina e tal. Mas nesse caso eu entendo, porque você precisa ter esse cuidado. Eu não estou dizendo que todo mundo que teve o credenciamento negado não faz um trabalho sério, não é isso. Mas se você quer crescer com o teu site, com o teu perfil, às vezes você precisa investir um pouco, né? Encontrar maneiras criativas de crescer. Eu, quando comecei lá atrás, eu fazia entrevistas por e-mail com artistas, músicos, diretores. Eu tentava achar a sessão mais barata para poder escrever sobre o filme, fui criando um currículo, e aí eu pude apresentar na hora até de conseguir trabalho remunerado, né? Eu entendo o vídeo que o Alexandre Link do Quadrinhos na Sarjeta fez também, ironizando, criticando quem está pagando para cobrir a CCXP e trabalhar de graça e tal, mas acho que vai de cada um e do objetivo que cada um quer chegar com o seu trabalho. Mas é importante ser correto, você construir aos poucos o teu espaço e para conseguir chegar lá, né? Então eu vou fazer um vídeo até de um PROAC que a gente conseguiu, que é sobre assessoria de imprensa, como divulgar projetos culturais. Às vezes os artistas não têm grana para contratar uma assessoria, então pelo menos o básico. E prometo fazer mais vídeos aqui falando do trabalho de produção cultural e do trabalho de assessoria de imprensa no âmbito cultural também. E quem sabe também de cobertura de evento, que eu já fiz várias vezes, né? Mas é importante ter equilíbrio, como diria Mr. Miyagi,
e bom senso nas relações humanas e profissionais. Eu não sou perfeito, estou longe disso, mas entendo. A assessoria da CXP não consegui credenciar todo mundo. Tá bom? Se gostou, dá um like. Se não gostou, tudo bem também. E eu volto aqui com mais histórias do cinema e da TV e às vezes da cultura pop, como foi o caso desse vídeo. Tá bom, pessoal? Um abração aí, valeu!